A gente vai começar falando do jogo do Atlético Paranaense, que venceu o Palmeiras por 2-0. Mais uma derrota do Palmeiras na Arena Barueri. Mais um resultado ruim do Palmeiras contra um time forte, time grande. O Palmeiras tem tido dificuldades nessas partidas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vamos ouvir o Abel, porque o Abel deu uma cornetada na Arena Barueri, mais uma vez. Vamos lá. A única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa. 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia. Não adianta. Podemos estar aqui. O problema não é o Barueri, nem o que já jogámos no Morumbi. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. A única coisa que eu tenho a dizer, como já disse, já ganhamos aqui e já perdemos aqui também. Agora, os nossos títulos nós ganhamos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos ganhar, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogarmos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. E foi uma excelente partida mesmo do Atlético Paranaense. Estava até lembrando aqui, né? O Cuca que tem dificuldades contra o Abel. Perdeu uma Libertadores quando era treinador do Santos para o Abel e depois 2 vezes como treinador do Galo. Foi eliminado da Libertadores também pelo Palmeiras do Abel. Agora, ô Bertozzi, essa conversa aí de que, olha, não me cobre títulos se a gente continuar jogando aqui, se for na Arena Barueri, essa pressão que ele está jogando aí para o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Claro que é um fato, o Palmeiras na Arena Barueri tem 25, 30 mil torcedores a menos, né? No Allianz Parque é 40, 40 e poucos. Na Arena Barueri bate 11 no máximo. Tá certo o Abel? Ou isso é uma reclamação que chega a ser exagerada para não cobrar títulos e ficar jogando na Arena Barueri? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu penso o seguinte, primeiro, vamos lembrar que o Palmeiras teve, você está vendo aí o pênalti, né? O Palmeiras teve condição de sair na frente nesse jogo e o Palmeiras teria uma situação bastante diferente, né? Se o Veiga tivesse convertido o pênalti. Brilhante, mais uma vez o Bento, merecidamente convocado para a seleção brasileira, goleiro destinado aí a grandes coisas. Mas o Palmeiras, no jogo que fez em casa também contra o Flamengo, não conseguiu vencer nem fazer gol, em casa no Allianz Parque. No jogo que fez no Allianz Parque na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou com gol nos acréscimos, no cair do pano, e também não foi um bom jogo. O Palmeiras, tirando os jogos da Libertadores, que tem conseguido vencer bem, né, na maioria deles, não tem feito as suas melhores apresentações. O Palmeiras não está em nível de jogo jogando o seu melhor futebol, e isso diz respeito a praticamente toda a temporada, inclusive os jogos no Allianz. Não vou chegar aqui e falar, é a mesma coisa, jogar para um Allianz lotado e jogar para 2.000 pessoas em Barueri. Aí seria até leviano da minha parte falar que é igual. Para o jogador, para o torcedor, né, que é um deslocamento para quem mora aqui dentro da capital, é um deslocamento mais complicado, especialmente para quem vai de transporte público. Isso é um absoluto fato. Mas aí você esconderia o fato de que o Palmeiras tem tido dificuldades também no seu estádio, também até contra adversários bem mais fracos do que ele. Então, acho que essa tentativa de falar que não cobrem títulos não é justa. O Palmeiras já foi campeão até sem público, né? No momento em que os jogos estavam sendo disputados ali durante a pandemia, né? E conseguiu ser campeão. Então, entendo que não é uma coisa para se desprezar, mas eu não acho que seja algo para, se for assim durante toda a temporada, ignorem, porque essa é a realidade do Allianz Parque desde que ele foi inaugurado. Teremos mais shows lá. O Palmeiras fez um contrato. O Palmeiras fez o contrato do estádio ciente de que isso seria uma realidade. Agora, em outros momentos tinha o Pacaembu para jogar, porque o Pacaembu ainda estava disponível, a diferença não era tão grande, o Palmeiras teve jogos marcantes, importantes no Pacaembu, então era um pouco diferente. Mas, jogar a não cobrança por títulos num clube como o Palmeiras, pelo fato de não jogar sempre no seu estádio, eu acho que é ignorar que o Palmeiras vive essa realidade há 10 anos praticamente, né? É verdade, é contrato. O Eugênio, você tá com o Abel nessa ou o Abel exagerou?
Eu entendo que o desempenho lá não tem sido o mesmo, mas eu entendo que não é só o Abel, mas muitos, praticamente todos os treinadores, diante de uma derrota, eles procuram desviar o foco do que foi o jogo, né? Ele perdeu o jogo em campo, ele perdeu o jogo a partir de substituições que ele mesmo fez, acho que talvez um pouco precipitadas, abrindo o time para buscar um resultado. Estava perdendo, é verdade, mas ele abriu ainda mais e acabou sofrendo, quase tomou um terceiro que acabou sendo anulado depois. Teve, para mim, um grande jogo de futebol, belíssimo jogo de futebol, um bom nível técnico, com boas estratégias dos dois lados. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer o jogo, teve o pênalti a seu dispor, que mudaria muito o que aconteceria na sequência da partida. Acabou perdendo o pênalti, mérito para o Bento. O Palmeiras, no segundo tempo, teve outras situações de gol, poderia ter empatado o jogo ou diminuído esse resultado, mas mais uma vez parou no Bento. E o Palmeiras deu espaços ao Atlético Paranaense, que soube aproveitar. Do futebol, você um dia ganha, você outro dia perde. A gente está cansado de elogiar aqui o Abel por ser um grande estrategista, por ter leitura de jogo, por muitas vezes mexer corretamente no time e o time melhorar a partir das mexidas dele. Hoje não foi assim. Hoje as mexidas não deram certo, as coisas não encaixaram. Do outro lado havia um bom adversário, um adversário que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, tem melhor campanha na Sul-Americana e não deu, perdeu o jogo. E isso não é motivo para achar que está tudo errado, que as coisas não vão caminhar porque está jogando fora do Allianz. É da vida e não adianta que não vai ter o Allianz. Exatamente. Não adianta espernear porque está lá, está no contrato, o Allianz se consolida a cada dia que passa como uma casa de shows muito lucrativa. A agenda só aumenta. Eles até conseguiram, em algumas ocasiões, fazer com que o Palmeiras jogue no dia seguinte, logo após os shows. Não foi o caso dessa vez. E quando for possível jogar no Allianz, vai jogar e tem jogado muitas vezes sem a capacidade total do Allianz. Sim. Também tem isso. Tem jogado sem a capacidade total do Allianz. Agora, em algum momento aí, vai voltar o Pacaembu. E vai voltar o Pacaembu com um gramado sintético. Algo semelhante ao Allianz. Talvez o Palmeiras possa trocar. Tenho certeza que o Pacaembu vai receber mais público do que o estádio Barueri, porque é muito próximo ao Allianz, a torcida mora por perto ali e terá mais condições de ir até lá. Mas, de resto, é normal que os técnicos façam isso, que soltem declarações de impacto para não olhar por que ele mexeu no time assim, assado, por que ele, de repente, talvez tenha errado na estratégia ou a estratégia não funcionou. E aí ele desvia o assunto para o outro lado. E não é só ele que faz, muita gente faz. Não, muitos fazem. Quase todos. Aliás, André, fico imaginando lá na frente, final do campeonato, se o Palmeiras não for campeão, o que ele vai fazer? Ele vai somar os pontos perdidos em Barueri para dizer, não chegamos por causa disso? É justo que se faça isso? Porque, de novo, a situação não vai mudar. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite e uma ótima semana a todos. O que me incomoda na pergunta que o Abel fez na entrevista coletiva é que ele está cansado de saber a resposta. Então é uma pergunta retórica e muita gente usa esse recurso das perguntas retóricas, mas com algum objetivo. O dele é apenas reclamar, não é mostrar uma situação, porque se trata de algo conhecido há muito tempo. Então quando ele fala como pode o Palmeiras, que luta por títulos, não jogar no seu estádio. Bom, para o estádio ser erguido e entregue ao Palmeiras, o combinado foi esse. Todo mundo sabia. O Palmeiras tem o melhor combo de estádio do Brasil. É o melhor. Talvez hoje já exista. Era o melhor quando o Allianz Parque nasceu, né? A reforma do Palestra aconteceu. Talvez hoje existam combos tão bons quanto. Mas não é coincidência que a fase de extremas conquistas do Palmeiras coincidam com o estádio. O estádio empurra o time do Palmeiras para frente para conquistar troféus. Já fazia isso antes do Abel. E quando ganhou campeonatos brasileiros antes do Abel, ganhou com esse combo, com shows, com essas mesmas dificuldades. Existe o argumento, e a gente já falou sobre isso aqui, que gestões anteriores talvez soubessem planejar melhor a utilização do estádio,
fazendo um trabalho mais minucioso de datas que poderiam ser necessárias ao Palmeiras, especialmente em competições como a Libertadores, e fazendo um trabalho preventivo de, olha, aqui não podemos, antes de qualquer agendamento, aqui não podemos não ter um estádio. Talvez isso não esteja sendo feito com a mesma competência, a mesma eficiência hoje. A relação das outras gestões com a W Torre era melhor do que essa gestão, inclusive. Exato, e agora há um litígio, etc. e tal. Mas, independentemente disso, o Abel está careca de saber como... Ele vive isso desde que ele chegou no Palmeiras. Ele sabe que é assim. Então, quando alguém sabe qual é a resposta, fazer esse tipo de pergunta, no sentido de querer apresentar algo que que não cabe, que não tem sentido, não tem... Né? Não vai funcionar, porque... Se alguém sabe como pode o Palmeiras não jogar no seu estádio, é o seu treinador, que já venceu muito nessas circunstâncias. E estou de acordo com o Eugênio, quando o Palmeiras é derrotado, e isso não acontece com frequência, o Abel tem um outro temperamento, acho absolutamente normal que seja assim. Seria muito estranho um cara competitivo como ele aparecer dando risada, tranquilo como ele fez, como aconteceu na última entrevista que ele deu, depois da vitória por goleada na Libertadores no meio da semana, em que ele estava feliz, sorridente, calmo, de bem com a vida e tal. Acho que não é compatível com a personalidade dele, né? Então, quando o Palmeiras perde, ele está emburrado mesmo, ele está chateado, está irritado e, às vezes, comete alguns deslizes. Da mesma forma que a gente elogia as entrevistas nas quais ele fala bastante sobre futebol, fala sobre o time dele sem medo de que as informações sejam usadas contra ele, e ele faz isso muito. Às vezes ele escorrega, hoje ele escorregou. E para mim escorregou muito na forma como ele conclui. Não me cobrem para ser campeão. Aí sendo que ele já sabe como as coisas funcionam. Aí não dá. Aí ele está querendo se ausentar da obrigação de ir com o Palmeiras até o fim no Campeonato Brasileiro, lutando pelo troféu, como ele fez no ano passado brilhantemente, nas mesmas condições de estádio. Sim. Ele está querendo se ausentar disso e isso ele não pode fazer. Se alguém não pode se ausentar dessa responsabilidade, é o Abel. Agora, prof, além de superar essa questão do estádio, né, o Abel vai precisar em campo superar os adversários mais pesados. E nos confrontos diretos esse ano, o Palmeiras tem tido dificuldades. Se a gente puxar aí pela memória, vamos lá, o Corinthians, rival, estava na Arena Barueri, estava 2-0, tomou aquele empate, chegou a ser até absurdo pelo volume de jogo do Palmeiras. Não jogou bem contra o Internacional, perdeu. Não jogou bem hoje de novo, perdeu. Contra o Flamengo no Allianz, 0-0. Estou pegando os principais. O Palmeiras fez 3 confrontos com o São Paulo esse ano, não ganhou nenhum. Inclusive perdeu um título para o São Paulo no começo do ano. Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, além do estádio, acho que tem outras coisas para a gente discutir também sobre esse desempenho do Palmeiras, que os colegas até já passaram um pouquinho sobre isso, hein, prof? Tem sim, William. Boa noite a você, aos companheiros, aos fãs e às fãs de esporte. Eu acho uma injustiça com o Atlético Paranaense, né? Sim. Nessa lista que você citou, inclusive, tem Barueri contra o Corinthians e contra o Inter. Isso. O resto não tem Barueri, não. Não tem Barueri. E a postura do time, né? Em alguns desses jogos. Contra o Flamengo, por exemplo, estava super em casa, se sentiu menos à vontade do que em Barueri. Então, parabéns a você que começou esse programa falando que falaríamos da vitória do Atlético Paranaense. Em geral, a imprensa sobre isso temos que falar da também. Derrota do Palmeiras. É isso. Esse país tem talvez 5 times, você não enche uma mão de times que conseguem encarar o Palmeiras da maneira como o Atlético encarou hoje. Até porque quando você vai listar os melhores times, você tem que botar o próprio Palmeiras, já ocupa um dedo. Claro, então, não são muitos. Né? Então, é uma injustiça falar isso, inclusive, de um clube que, como instituição, já eliminou o próprio Palmeiras dentro do Allianz em Libertadores. Então, você tem todo esse acumulado. Sim. E a gente vai para o jogo de hoje e vai perceber que o Atlético foi muito bem no jogo, inclusive no momento em que tomou gol não, que é marcado o pênalti contra o Atlético tinha perdido uma chance muito clara com o zagueiro Gamarra para abrir a contagem, o Palmeiras erra o pênalti, o Atlético ainda encontra forças para sair na frente naquele restinho de primeiro tempo e conduz muito bem um segundo tempo, fazendo um segundo gol e segurando o resultado com um homem a menos. Então acho que diante de tudo isso, e a questão envolvendo o Abel e o estádio é simples, isso não é uma opção, isso é um modelo de negócio. E eu imagino que o Abel, com todo esse tempo de Palmeiras,
saiba qual é esse modelo de negócio. Ele diz não ser político, mas isso não impede que ele tenha consciência. Eu acho que ele tem todo o direito, se quiser fazer cortina de fumaça, faça, mas escolha a sua cortina de fumaça mais adequada. Né? Esse argumento dele não procede e realmente o Palmeiras está devendo futebol. Está devendo futebol e resultado, né? Porque resultado, você lembrou, não ganhou do São Paulo, empatou com aquele time do Corinthians naquela situação imperdoável, toda a culpa foi em cima do Everton, mas na verdade o próprio time e o próprio Abel participaram daquele resultado adverso. O resultado contra o Flamengo não foi tão bom, mas eu acho que pior até que o resultado foi a exibição, uma exibição que o Palmeiras não precisava ter se acovardado tanto na sua própria casa. Então tem outras coisas a se falar. Quanto ao jogo de hoje, eu acho, antes de tudo, um desrespeito ao futebol que o Atlético Paranaense mostrou. O líder do campeonato. Ao bom trabalho, não é um líder por acaso. E tá passando o trator na Sul-Americana, hein? Porque, mas o grupo é uma baba. Legal. Mas quantos e quantos clubes se atrapalham, né? Se atrapalham com adversários mais fáceis, etc. e tal. O Atlético está passando o trator. O Atlético está tranquilo na Sul-Americana. E veja, reconhecer os méritos do Atlético seria até um caminho para não fazer barulho no Palmeiras. Não precisa de marola. Não perdeu para qualquer um. Não é essa a situação. Então, para que levantar essa coisa? Aí a gente falou do Pacaembu, pelas palavras do Abel, nem o Pacaembu o deixaria satisfeito. Ele falou que não é nada contra Barueri. A gente entende, claro que entende, não é o mesmo aquilo que os espanhóis chamam de ambiente, né? O ídolo do Atlético de Madrid fala, tratar de ambiente, ele dará. É o ambiente. O ambiente não é o mesmo, não será. E para além da questão de ter só 12 mil pessoas, onde normalmente você tem 40, é mais que isso. Né? Isso poderia ter ajudado o Palmeiras contra esse time do Atlético, mas eu não acredito que o Atlético tivesse jogado menos bola se fosse no Allianz. Sim. É só para lembrar, né? Porque essa coisa de mandante, visitante, o outro Abel do 360, o Abel, ele que gosta dessa polêmica. Mas assim, vamos lá. Ele não gosta. Não, nem um pouco. Nem um pouco. A gente que gosta. Ele cravo, não tem essa e tal, time bom, joga em qualquer lugar. É bom lembrar. Palmeiras, o ano passado, foi eliminado no Allianz pelo Boca Juniors. Sim. Palmeiras, no outro ano, foi eliminado por este Atlético Paranaense no Allianz também. O Palmeiras, no início de trabalho do Abel, foi eliminado pelo CRB no Allianz também. Embora tenha dado mais de 30 chutes no gol naquele jogo, totalmente maluco. Mas também, então assim, as eliminações também, é óbvio que é muito melhor você jogar na sua casa, com a sua torcida, estádio cheio. Com o seu gramado, nem tocamos nesse ponto, exatamente, sintético, enfim. Perfeito, não tem... Mas assim... Dizer que, não pode cobrar título, gente, acontece às vezes você em casa mesmo ser eliminado. Então, uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. Exagerou. Essa frase é muito mal colocada. Exagerou, aí não dá. Agora, vindo para o jogo também, o que o Palmeiras tem jogado, então, por que esse Palmeiras desse ano, agora em maio, ele não está conseguindo repetir muito do Palmeiras, por exemplo, do ano passado? O que está acontecendo? A gente pega esses jogos aí como balizamento, os mais pesados, e a coisa não está acontecendo. São jogos onde o Palmeiras jogou mal, inclusive. Sim, são contra adversários mais difíceis, né? Sim, mas não está conseguindo. O Palmeiras perdeu em Barueri mais recentemente para o Inter, belo time do Inter, e perde agora para o time que é o líder do campeonato. Eu acho que é muito natural. E aí vale para o Palmeiras e vale para todo mundo, porque a gente olha para a média do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver, em geral, jogos ruins. A verdade é essa. Porque, mas é chovendo molhado. Chovendo molhado. O calendário não permite. Ele tem razão quando reclama que jogou na quinta-feira para jogar no domingo de novo. Sim. Porque antes jogou no domingo, porque jogou na quarta, porque jogou na terça, porque... E aí nenhum time vai conseguir manter um nível de produção dos mais altos. Vai ter oscilação, vai ter jogo que você joga melhor, vai ter jogo que você vai tirar força para fazer um gol aos 47 minutos do segundo tempo, como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Vai ter jogo que você vai virar na altitude contra o Independente Del Valle, também no finalzinho, tirando do banco forças dos jogadores para reverter um jogo que estava difícil. Foi um primeiro tempo muito ruim naquela partida. Mas tem outros times com calendário cheio jogando melhor, né? Melhor, eu não consigo enxergar. O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro talvez esteja jogando bem, mas se você olhar recentemente também deu. O próprio Atlético Paranaense. Jogou com o Raio Zuliano, né? Isso. Com uma escalação bem diferente do que seria mais forte. Os jogadores hoje atuaram, foi o contrário do que o Palmeiras fez.
E aí, assim, não é um acaso, né? Hoje, o que o Atlético Paranaense fez, independentemente de o jogo ter sido em Barueri ou no Allianz ou em qualquer outro lugar, foi como eu posso dizer, foi uma apresentação com transparência, vídeos, tudo direitinho, no mais completo, com detalhes e replays de como enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira. Isso foi o que o Atlético Paranaense fez. Salve, rapaziada! Quando surge o Alviverde, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Por aqui sou eu, Gordo, e vamos falar aí dessa mídia aí. Vamos comentar esse vídeo aí. Sobre a atuação do Palmeiras hoje, infelizmente péssima, né? Não foi um bom jogo e de jeito alguma, de forma alguma, essa bola ia entrar no gol e o resultado ia mudar pra gente hoje. Infelizmente não foi um bom jogo, tá certo? Então, não é uma crise, não é um desastre total, não. Simplesmente, hoje não era o nosso dia. Não jogou bem, não ganhamos, tá certo? Vários erros do Veiga, vários erros do time todo, né? Até inclusive do Abel. Mas faz parte, não vamos condenar o Veiga porque ele errou o pênalti, aí na falta que ele foi na barreira, a bola bateu nele, entrou. Infelizmente acontece, era o dia do azar do cara, infelizmente não pode ser condenado. Eu tenho certeza que nessa montanha russa de sobe e desce, de oscilação do Veiga, uma hora ele vai voltar a ser o Veiga que ele sempre foi. Ele só precisa um pouco mais de paciência e menos turma do amendoim, tá certo? Quanto ao caso do Endrick, cara, ele é um moleque novo, né? Ele vai aprender certas coisas, infelizmente nem sempre a arbitragem vai ajudar. E ele não pode ficar de cabeça quente. Infelizmente, ele foi lá, fez a falta na pequena área, onde um lance anterior ele tinha sofrido a falta e não deram. Ele foi lá e quis descontar e acabou perdendo a cabeça. Levou o cartão amarelo e ainda deu a falta pro time adversário fazer o gol, né? É um erro, ele vai aprender. Mas faz parte do futebol, não foi um bom jogo pro time inteiro, então... Era o dia péssimo do Palmeiras, era o dia que nada ia fazer mudar o resultado, nem os atacantes que o Abel colocou, nem a mexida, nada. Infelizmente não era nosso dia, tá certo? Quanto à entrevista do Abel, se vocês perceberem todas as entrevistas que o time fica em uma posição de, vamos se dizer, de perca, de cobrança, de uma posição que não é favorável, ele sempre vai mudar o foco. Então, para quem não entendeu ainda, quando ele fala de Barueri, quando ele dá aquelas outras argumentos que não tem nada a ver, é simplesmente mudando o foco. Ele não quer o foco jogado para o time dele, que não foi bem, ele não quer o foco voltado para ele, ele não quer o foco. Ele inventa que Barueri foi o problema, e não sei o quê. Não é desculpa. É apenas a forma dele que sempre teve de mudar o foco. E acabou. Acabou. Ele vai voltar para casa, amanhã tem treino e etc. E ele vai consertar isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E esse foi mais um vídeo aí, tá certo? Para quem tá vendo o vídeo e tá acompanhando o canal aí, eu peço para que curta, deixa o like. Para quem não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, curta, acompanha, comenta, dá aquela fortalecida pra gente, tá certo? Porque pra mim vale muito sua curtida, sua inscrição e seu comentário, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Abraço, fui!